Olá, pessoal! Estamos dando início aí a mais uma aula de matemática para a terceira fase. Eu sou a professora Emanuela. Bom, na aula de hoje, nós vamos continuar aí nosso estudo sobre probabilidade. Só que a gente vai estar aprimorando um pouquinho o nosso conhecimento. O que isso significa? Significa que na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho casos de probabilidade mais complexos e compreender casos de probabilidade onde nós temos mais de um elemento sendo analisado. Por exemplo, duas moedas, dois dados, uma moeda e um dado, certo? Então, faça suas anotações e vamos começar. Para o início da aula de hoje, eu trouxe uma situação-problema para que a gente pudesse resolver, certo? Então, observem o que acontece aqui. Olivia escreveu as fichas de todos os números possíveis de dois algarismos que podem ser formados ou compostos, pelos algarismos 2, 3, 6 e 7. Então, utilizando apenas esses números, ela formou todos esses aqui. Com as faces voltadas para baixo, as figuras foram embaralhadas e Olivia retirou uma delas. Qual a probabilidade da ficha retirada por ela conter um número? Então, a gente começa aí, várias alternativas. Então, ímpar. Então, vamos observar primeiro quantos números a gente tem. Porque a gente tem que saber a quantidade de fichas, A quantidade de casos possíveis. Então, se a gente observar, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 fichas, certo? Então, esse vai ser o nosso denominador de todas as nossas frações, de todas as nossas razões, porque é a quantidade de casos possíveis. E aí, vamos lá. Para a letra A. Quantos números ímpares nós temos? Então, nós temos o número 23, 27, 33, 37, 63, 67, 73 e 77, ou seja, 8. 8 num total de 16. Atentem-se que sempre que o numerador é metade do denominador, significa que nós temos uma probabilidade de 50%, ok? E de ser um número par, vamos lá? Então, veja que eu tenho, também 8 números pares, certo? Isso significa que eu tenho a mesma probabilidade da letra A. 8 em 16, isto é, eu tenho 50%. Em seguida, qual a probabilidade da gente ter um número maior que 70? Então, eu tenho apenas 4 fichas com números maiores que 70, que é 72, 73, 76 e 77. Então, isso dá 4 num total de 16. Então, pensando aí rapidinho, percebam que quando minha resposta, meu numerador foi 8, eu tive 50%. Se o meu numerador é 4, significa que eu vou ter 25%. A gente pode fazer esse cálculo transformando a fração em decimal e multiplicando por 100, tá certo? Um número agora menor que 35. Então, nós temos, do 33 até o 22. São a quantidade aí de 6 casos, certo? Então, eu vou ter 6 num total de 16, ok? Nesse caso aqui, a gente não vai aí calcular a porcentagem. E de ser um número primo, gente, o que é números primos? Números que a gente só divide por 1 e por ele mesmo, Então, quais são os números primos que a gente tem aqui? O número 22 não é primo, Porque dá para dividir por 2,
Dá para dividir por 11, certo? Então, nós vamos ter de números primos o número 23, certo? O número 27, o número 33, 37, o número 63 e 67. Gente, perdão, a professora aqui acabou se confundindo um pouquinho. Peraí. Vamos lá. Então, o número 63, ele é primo não, viu? Porque dá para dividir por 21. O número 33 também não, que dá para dividir por 11, tá? Então, até então, são esses aqui. O 27 também não, que dá para dividir por 9. Tá? Então, nós temos o 23, o 37, o 67 e o 73. Então, são um total de 4 números em um grupo de 16. Ou seja, também é o mesmo que 25%. Ok? Bom, e aí, aprimorando um pouquinho nossa habilidade com probabilidade, vamos aqui imaginar uma nova situação. Então, imagine o lançamento ao mesmo tempo de um dado e de uma moeda, e que esses resultados têm que casar. Então, qual será o nosso espaço amostral? Então, vamos lá. Eu posso ter a moeda cara e o dado número 1. Eu posso ter cara e o dado número 2. Tá, vou estar chamando aqui de cara, gente, C, e coroa de K, tá bom? Posso ter cara e o número 3 do dado cair, né? Pode cair cara e o número 4 do dado. Pode cair cara e o número 5 do dado. Pode cair cara e o número 6 do dado. Mas todos esses números também podem cair com a moeda caindo coroa. Então, eu posso ter coroa com o número 1. Pode cair o lado da moeda coroa com o número 2. Coroa com o número 3. Coroa com o número 4. Coroa com o número 5. E coroa com o número 6. Então, esse é o nosso espaço amostral. Nós temos aqui um total de 12 possibilidades de resposta ao lançar ao mesmo tempo um dado e uma moeda. No lançamento do dado e da moeda, a gente vai calcular a probabilidade de obtermos um resultado que apareça cara. Então, se a gente observar aqui dos 12, nestes 6, nós temos cara. Então, eu tenho uma probabilidade de 6 em 12. Assim como a gente viu na questão anterior, 6 é metade de 12, então significa que é 50% das chances. E de obter um resultado que apareça número par. Então, vamos observar quantos resultados nós temos no número par? 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 resultados de cara com o número par. E eu tenho 3 resultados de coroa também com o número par. Certo? Então, eu também tenho uma probabilidade para que apareça números pares de 6 em 12, que também é 50%. Ok? E de obtermos resultados de números ímpares e coroa. Então, voltando aqui para o nosso espaço amostral, agora eu quero ímpar e coroa. Então, ó, 1, 2, 3, porque tem que ter o número ímpar, mas a moeda tem que cair coroa. Então, eu só tenho 3 resultados
em 12. Que se a gente viu que 6 resultados é 50%, então 3 resultados vai ser 25%. Ok? E a letra D diz de obtermos resultados com números primos e cara. Então, vamos lá. Cara e número primo. Então, cara e número primo, nós temos aqui o 2, o 3 e o 5. Então, também são 3 resultados, num total de 12. E também vai ser 25%. Ok? Então, vai ter casos de probabilidade em que a gente vai ter que analisar aí a junção de mais de um fator, como ocorreu nesse caso em que nós lançamos a moeda e o dado ao mesmo tempo. Tá certo? Ficamos por aqui e até a próxima aula.